professor Wilson Galvão, coordeno a assessoria de geografia do Sistema Positivo de Ensino e é uma satisfação muito grande estar com vocês hoje para mais essa videoaula da nossa querida geografia. Mas diz aí, tá com saudade dos amigos? Tá com vontade de voltar para a escola? Encontrar a galera, dar aquele abraço, ver o crush, né? Quem aí não tá com saudade, né? Mas enfim, são fases, são alguns momentos, isso vai passar. Evidentemente, todos nós estamos em isolamento social, eu também estou aqui na minha casa, no meu espaço, como vocês já conhecem da outra aula, meu pequeno estúdio de bateria, onde eu faço uma barulheira aqui de vez em quando, e onde me divirto, e incomodo os vizinhos às vezes. Não, brincadeira, que é mais isolado, então, inclusive, escolhi gravar desse lugar justamente por isso. Então, toda a família está em casa, aquele pessoal circulando para lá e para cá, então aqui eu posso vir em qualquer momento para a gente poder fazer essa gravação e conversarmos um pouquinho. Lembro que, então, nós estamos indo para a quarta semana e que os conteúdos que a gente vai trabalhar nessa aula estão lá no teu material didático, no segundo volume, no capítulo número 4. Olha aqui, estava esquecendo o número 4. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Lembra que esse vídeo pode ser pausado no momento que você quiser, volta, se não entendeu, retoma, né, a nossa explicação ou alguns comentários que faremos durante essa nossa aula. Joinha? Beleza? Seguimos em frente. Bom, primeiro, as temáticas que a gente pretende discutir nesse capítulo 4 aqui, eu acho muito bacana, porque nós estamos falando aí da possibilidade de a gente fazer uma grande viagem por esse continente incrível, cheio de uma diversidade enorme de paisagens, com muitos contrastes, com muitas coisas interessantes. E quando a gente fala de paisagens naturais, a gente vai necessariamente falar um pouquinho sobre essa realidade. Algo que eu acho que é bem interessante conhecer e, quem sabe, viajar um pouquinho, sonhar um pouquinho. Vem cá, sonhar? Você já pensou em curtir uma praia lá na Polinésia Francesa? Eu gostaria de ir para lá. Ou, sei lá, no Havaí. Nós estamos falando de lugares em que estão contemplados nessas regiões do planeta ou nesses continentes do planeta, tá bom? Então, esses contrastes a gente vai encontrar nas paisagens naturais desses continentes, desertos, praias paradisíacas, as maiores montanhas do planeta, lembrando lá o Everest, o K2, estão na Ásia, então fazem parte desses continentes que nós estamos abordando. A gente vai ter frio, a neve lá da Sibéria, mas terão os desertos que também estão ali nas áreas mais dos trópicos, por exemplo, o grande deserto australiano. Nesses continentes a gente tem informações únicas do ponto de vista da natureza, como, por exemplo, como já falei, o K2 e o Everest são as maiores montanhas do planeta. Temos também a Grande Barreira de Corais na Austrália. O K2 fica no Paquistão, o Everest fica no Nepal, lembrando. Fiordes lá na Noruega, as ilhas paradisíacas da Polinésia Francesa, as pradarias da Rússia, desertos australianos, vulcões por toda parte, ou seja, uma diversidade enorme de paisagens e desses contrastes naturais fascinantes, de lugares que aparecem no cinema, lugares que a gente vê naqueles fundos de tela de computador, aquelas paisagens lindíssimas, e por aí vai. Bom, primeiro, a abertura dessa unidade, aliás, desse capítulo, vai chamar a atenção de vocês aqui, vou mostrar, olha aí, um grande monólito arenítico que se sobressai na planície australiana, que se chama o Monte Uluru, e tem uma das características muito interessantes que o material já vai destacar para você, que se trata de um patrimônio natural da humanidade. Então, a ONU, via Unesco, que é um dos seus organismos, elenca uma série de patrimônios culturais, naturais na humanidade, e esses patrimônios
são importantes porque esses lugares recebem recursos financeiros da ONU, são divulgados mundo afora, então, para o turismo, favorece o turismo e por aí vai. E eu estou falando tudo isso porque no início já da abertura desse capítulo, ele vai falar um pouco sobre o Monte Uluru, vai falar sobre esse monólito, mas vai perguntar para você também, vem cá, dá uma pesquisada aí, veja se você não conhece, ou pesquise quais são os outros patrimônios naturais da humanidade, onde eles estão localizados, outros patrimônios na Oceania. Então, é interessante. Então, um patrimônio cultural, aliás, um patrimônio natural, porque tem patrimônio cultural também, é normalmente levado em consideração a sua formação física, geológica, biológica e o seu valor científico e estético. Então, não é de se negar, quando a gente olha uma imagem como essa aqui, enorme, no meio dessa planície, o quanto ela se destaca, o quanto ela é bela, né? No Brasil mesmo existem diferentes patrimônios naturais tombados pela Unesco. Lembra de algum? Lembra? Não lembra? Bom, eu vou dizer alguns aqui. As Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, a Mata Atlântica, que é a parte preservada no Paraná, São Paulo. Me lembro também Parque Nacional de Anavilhanas, que fica na Amazônia Central. Ou seja, no Brasil são 7 patrimônios naturais da humanidade. Mas no mundo inteiro, lá são centenas, se não estou enganado, perto de 200 já patrimônios culturais, naturais. Eu estou confundindo toda hora. Natural, patrimônio natural. Estou falando tudo isso para te lembrar que dessa pesquisa, que tem a abertura desse capítulo, e que eu vou dar algumas dicas para vocês. Existe um site que está vinculado à Unesco, que se chama World Heritage Convention. Então, lá tem informações sobre esses patrimônios naturais da humanidade, e é interessante você dar uma pesquisada lá. Lá vai estar um site bem completo, inclusive com mapa. Vou compartilhar na tua tela aí, rapidamente, essa imagem que mostra esse site, onde você pode pesquisar. Está em inglês, mas não é nada difícil. Você vai perceber quando acessar esse mapa, chama World Heritage List. Você tem ali, já está na sua tela aí agora, está cobrindo aqui meu rosto, né? Mas você pode observar que existe ali uma legenda, os pontos em amarelo falam de patrimônios culturais, os verdes em patrimônios naturais, tem alguns que são uma mistura dos dois, são híbridos, vamos chamar assim. Então pesquisa ali, localize, está muito fácil você localizar. É interessante também que a Unesco avalia o risco que esses patrimônios estão sofrendo, estão passando, e caso sejam patrimônios ameaçados, há um olhar mais cuidadoso para cuidar dessas áreas. Então, um olhar mais atento, diria assim. Então, aí está a minha dica para você fazer essa primeira atividade que está constando já da abertura do capítulo. Dá uma acessada, navega e comece a conhecer um pouco desses lugares. Veja a quantidade que tem de patrimônios culturais e naturais da humanidade. Aí dá para você ver essa variedade no mapa. Beleza? Seguindo lá. Então, a primeira coisa interessante e que é importante, eu acho que do ponto de vista conceitual, para a gente começar a entender um pouco sobre as paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania, é lembrar ou relembrar o conceito de continente. Continente, essa extensão de terra que normalmente, ou a rigor, como o próprio material de vocês afirma, são grandes massas de terras emersas, né? Lembrando, emersa não é submersa, emersas, circundadas por mares e oceanos. Então, trata-se de regiões do globo que, em geral, agrupam países. Por outro lado, esse conceito, ele não ou essa definição, ela não é assim tão consensual. Então, por exemplo, quando a gente lembra que a Europa e a Ásia são separadas, mas na prática elas são áreas contíguas, separadas do ponto de vista cultural, porque em relação às questões de natureza, não há essa delimitação assim rígida, né? Então, na representação dos mapas, a gente vai organizá-las de acordo com as questões ou com
a aderência que cada uma dessas grandes regiões tem do ponto de vista cultural. Por exemplo, quando você pega os limites da Europa com a Ásia, você vai ter a oeste, aliás, desculpa, a leste da Europa, ali os Montes Urais, aí você vai ter o Estreito de Bósforo e Dardanelos ali junto na Turquia, o Canal de Suez na Península do Sinai, separando também ali Ásia da África. Então, são umas áreas, umas delimitações que não tem tanta relação com aspectos físicos ou naturais, mas aspectos culturais. E vou mostrar para vocês um exemplo que está lá que eu vou utilizar uma ferramenta que você também pode acessar. Lembrando, você pode pausar o vídeo, depois acessar e retorna, e a gente vai continuar falando, no Google Maps. Então, você pode acessar demais outros pontos indicados lá da página 3, no finalzinho da página 3, eles vão indicar uma série de pontos falando sobre os limites desses continentes. Eu vou mostrar para você uma imagem utilizando o Google Maps. Então, você pode digitar lá em português. Eu utilizei ali, queria localizar o canal de Suez na Península do Sinai. Quando você olha essa representação que está aparecendo na frente do meu rosto na tela e agora, observe ali que tem um círculo e uma seta indicando exatamente onde está o canal de Suez e a Península do Sinai, que separa a Ásia a leste da África a oeste ali. Então, tem o Egito, tem Israel, veja ali, a Jordânia, e ali então eu tenho o canal de Suez na Península do Sinai. E aí já tem ao sul o Mar Vermelho, ao norte o Mar Mediterrâneo e a separação desses grandes continentes. Ok? Bom, quando a gente considera os limites da Oceania, então do continente Oceania, que você pode observar na página 4 do seu livro didático, inclusive com uma representação cartográfica mostrando ali a Micronésia, Melanésia, Polinésia, já vou falar um pouquinho sobre essas regiões do continente Oceania. Lembrar, a primeira coisa, quando você pensa Oceania, não se esqueça, que são países insulares. E o que é insular? Insular é um país cujo território é composto de uma ilha ou de um conjunto de ilhas, um grupo de ilhas, certo? Então, países insulares, essa é a principal característica da Oceania. E aí, quando a gente pensa Oceania, uma região grande desse continente, grande no sentido de terras imersas, uma região grande, claro, é a Australásia, como o nome já sugere, nós estamos falando da Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, esses 3 países formam essa Australásia. As demais ilhas, e aí são centenas, milhares, são agrupadas em outras regiões. Uma delas chama Polinésia, outra Micronésia e outra Melanésia. Inclusive, Melanésia, o nome tem a ver com as questões históricas, faz menção a povos de pele com muita melanina, muito pigmento, que é da cor da pele, os povos negros que habitavam aquela região. Hoje já está povoado com outros povos também, não predomina, mas existem outros povos, não somente os povos de melanina escura, da pele escura, por exemplo, então por isso Melanésia. Polinésia, poli é um prefixo que significa muito, micro, pequenas ilhas. Então são essas regiões, essas áreas que estão aqui no mapa representadas. Voltem lá no Google Maps, dá uma pesquisada nessas ilhas. Aqui, gente, tem aquelas ilhas famosas. Então, vou pegar aqui exemplos. O Havaí, não sei se você sabe, mas o Havaí faz parte da Oceania. Não está situado em uma dessas Micronésia, Melanésia, Polinésia e tal, mas faz parte do continente Oceania. Assim como a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, o Havaí pertence aos Estados Unidos, o Tahiti, Tahiti, que é da Polinésia Francesa, aquelas praias também paradisíacas. Quando fala Tahiti, já vai se lembrar dessas praias, se lembrar daquela música da Polinésia, vai se lembrar do filme Moana, né? Quem assistiu aí Moana? Então, a gente está se lembrando dessas áreas do planeta. Não? Então, ilhas, pequenas ilhas, que em alguns casos, pequenos países, pequenos territórios, né?
esses países insulares que estão ali na região.